as melhores receitas para gato, né? Esse nosso pet aí conhecido por ser seletivo e, na minha experiência, eu posso falar para vocês que existem alguns pontos que a gente deve se atentar para inserir esses produtos naturais e descobrir quais são as preferências dos gatinhos. Hoje eu vou passar aqui algumas receitas que estão na comunidade, que são ótimas e os nossos gatinhos aceitam muito bem. E também quero conversar com você que tem um gatinho super seletivo, como você pode inserir alimentos naturais na dieta dele, começando aí devagarzinho para poder oferecer o melhor produto e, mais que tudo, que ele adore. Bem-vindos à nossa aula, último dia aí com descontos e condições especiais para a comunidade Chef de Animale. Essas condições de pagamento só vão até às 19h59. Então, se você ainda está indeciso sobre entrar no mundo da confeitaria pet, eu tenho certeza que você vai se apaixonar logo de cara, né? A comunidade Chef de Animale não é apenas vídeos, o suporte comigo, com a Betina e os bônus todos que a gente oferece. A comunidade é a junção aí não só do Brasil, como de outros locais do mundo, de pessoas que querem se profissionalizar de maneira certa, correta e utilizando aí ingredientes que podem ser oferecidos para os nossos pets, trazendo ainda mais benefícios. Hoje nós vamos conversar sobre os gatos. Esse nosso pet que cada vez mais toma conta das casas dos brasileiros, né? O gatinho, ele é um animal considerado independente, né? E na hora de comer, a maioria dos gatos acaba aí sendo super seletivo. Mas por que isso, né? Vamos conversar um pouco sobre os gatos. Os gatos são carnívoros obrigatórios, então a necessidade de proteína para os gatinhos é imensa. Como iniciar, como oferecer petiscos pets, como descobrir o que o gatinho gosta? Primeira coisa que muita gente não leva em consideração, né? A pessoa só pensa no sabor. Então vamos lá. Vamos supor que ele come uma ração com base aí de sabor de peixe. Então, a pessoa só vai tentar oferecer aquele peixe de uma maneira, né? E muitas vezes aquele pet acaba não consumindo. Mas por que isso? O gato, ele não é somente no sabor. O gato, ele tem muito da textura, do tamanho dos ingredientes. E como descobrir isso? Apenas testando. Nós trabalhamos com alimentação natural também para os gatinhos, mas durante toda a experiência que nós tivemos aí desses tantos anos, né, fabricando a alimentação natural, a gente já sabe, né, a situação dos gatinhos. Além das dietas dos gatos ser uma dieta de um alto custo comparado com a alimentação natural dos cães, isso porque a dieta é baseada numa porcentagem bem maior de proteínas, né? A aceitação do gato, ela pode demorar muito mais que um cão. Então, como ir descobrindo isso, né? Se você tem aí o seu gatinho, o seu pet, e ele está com dificuldade de inserir qualquer outro tipo de alimento, né? Normalmente o gato, né? Eu escuto bastante pessoal falando, tipo, ele é viciado nisso, ele só come nisso. Então, como ir inserindo e ir aí abrindo um pouco mais o paladar do seu pet? Muita gente acha, né, que os sachês, por exemplo, tem muito sódio ou não é um alimento adequado para os gatinhos. Mas os sachês, eles são bem úmidos e é necessário aí, por isso que os gatos gostam tanto também desse tipo de petisco. Os sachês é uma ótima alternativa, né? Se é um sachê principalmente que o seu pet já está acostumado,
aí inserindo outros alimentos na mistura. Assim, ir acostumando com esse sabor, com essa nova textura, já dentro de um produto, de um ingrediente que ele está acostumado. Então, os produtos úmidos para gato são muito bacanas. Como também inserir fibras, né, em petiscos naturais, como é o caso das farinhas ou de vegetais. Os gatos, no geral, têm uma dificuldade bem maior que os cães para tomar tomar água, né? Então, os gatinhos aí, muitas vezes, além dos casos aí de ficarem presos, ou então acontece bastante também de esses pets aí para evitar uma diarreia, por exemplo, né? Inserir essas fibras de uma maneira natural, como as farinhas, como os vegetais, numa mistura com a proteína, que assim como o cão também tem a preferência dos gatos, acaba sendo uma alternativa bem legal para você começar a inserir novos ingredientes. Apostem em produtos que sejam aí com bastante umidade, com um sabor já dentro do que esse pet consome. Então vamos lá falar num petisco bem básico. Vou passar uma lista daqui a pouquinho aqui com receitas da comunidade. Mas quero falar aqui com você que está começando como inserir. Se o seu pet consome aí, o seu gato consome um sachê de carne, por exemplo, comece inserindo um pouquinho de carninha grelhadinha com um pouco de chuchu ralado, por exemplo. Uma pequena quantidade. Como uma troca de ração, quando a gente vai inserindo aí outros produtos, até para a gente poder fiscalizar tudo isso, né? E a gente ter a ideia que aquele produto não vai dar nenhum tipo de alteração, né, no animal. Então você pode ir colocando dessa forma, dentro já de um ingrediente que ele goste, ali num sachê ou até mesmo da ração, em pequenas quantidades, para ir adaptando o paladar dele e também ver se é nessa textura que ele vai gostar. Muitos pets, né, dos gatinhos, eles acabam aí aceitando esses alimentos quando eles estão em forma de pastas, ou triturados, ou liquidificados, processados. Então também são alternativas aí, se o seu pet aí acaba não querendo consumir todos esses ingredientes que você está tentando. Existem sim gatos que gostam de tudo, né? A gente também tem os casos aí. Como alguns gatos que são nossos clientes que consomem até mesmo os biscoitos, que é um produto aí que acaba sendo mais rígido, né? E não tem tanta aceitação assim dos gatos. Então, produtos desidratados, por exemplo, que são bem fininhos, diferente, por exemplo, de você pegar uma orelha inteira desidratada e oferecer para um gato, produtos desidratados pequenininhos também têm uma aceitação fantástica. Gatos, como eu já comentei, são carnívoros obrigatórios. Então, proteínas em geral vão ser mais chamativas. Coração bovino, fígado de frango e fígado bovino são ótimas alternativas também e são aí os produtos que acabam chamando bastante atenção e também são muito fáceis de inserir aí para o seu gatinho, tá? Então, como comentei, se é um pet mais seletivo, vai devagarinho, vai com paciência, né? Já não faz uma grande quantidade, faz uma pequena quantidade para ir oferecendo devagarinho. Ovos também aí, né? Todo mundo já sabe da fonte de proteína de alto teor biológico dos nossos ovos, né? Então também é uma alternativa aí, acabei batendo aqui. Também é uma alternativa aí para você fazer os seus petiscos, né? E oferecer para o seu gatinho. Existe também o ovo de codorna, que é uma ótima opção e o tamanho dele como petisco também é muito interessante, tanto para cães quanto para gatos, né? Então, quero separar aqui algumas opções. Quero falar das graminhas também, né? Para quem nunca tentou colocar essas graminhas, milho, feijão, esses brotinhos para os gatinhos,
também é uma alternativa e eles acabam aí passando um bom tempo até mesmo se distraindo com esse tipo de alimento, né? Então é um petisco bacana que vai trazer aí um processo recreativo também para o seu pet. Então separei aqui algumas receitas, falar inicialmente em patês. Patês no geral, a gente tem diversos patês, né, na comunidade Chef de Animale. E os patês você pode ir adaptando de acordo aí com os sabores preferidos do seu pet. Desde uma mistura com proteína e vegetais, até uma mistura misturando carboidratos como batata doce, pode adicionar até mesmo aí uma batata salsa e descobrindo em questão dessas texturas. Alguns gatos preferem os patês um pouco mais líquido do que pastoso. Então vocês percebem que tudo que eu tô falando aqui, eu falo de várias formas das texturas desses ingredientes, porque isso é um dos pontos principais para os gatinhos. Se você não aceitar a textura que ele gosta, vai ser muito difícil ele ir somente pelo sabor daquele alimento, né? Então, como eu comentei, não é todos os gatos que são super seletivos, dessa forma que eu tô falando. Mas pela nossa experiência, eu posso afirmar que a maioria acaba sendo mais seletivo, tá? Então, preciso dessas dicas porque muita gente tenta oferecer um ingrediente de uma forma e nunca mais oferece. É a mesma situação com criança, não é mesmo? Às vezes você oferece de uma forma, ela não gosta, você precisa modificar aquilo dali, dando uma outra textura, dando uma outra forma para conseguir oferecer. Então os gatinhos não são diferentes. Os gatos, eles sabem o que eles querem, essa que é a verdade, tá? Então, vamos tentando descobrir com paciência, depois, gente, que você introduz e você percebe como o seu pet gosta de se alimentar e o que ele gosta de se alimentar, acaba se tornando muito mais fácil e acaba sendo aí muito assertivo todas as vezes que a gente vai trazendo alguma novidade para esse pet, tá? Então, na comunidade Chef de Animale a gente tem diversas opções aí com todos esses ingredientes que eu estou falando. Por isso, eu separei receitas aqui que são feitas, né, na comunidade e que atestadas e aprovadas por muitos e muitos gatinhos. Então, falei aqui de produtos desidratados finos, né? É o caso do stick, né, que nós temos aí na comunidade, o stick de peito de frango, né? Então é uma opção, você pode fazer com qualquer tipo de proteína, até mesmo fígado ou então peixes, né? Desidratar de maneira fina, né? Fininha, não produtos muito grossos aí para desidratação, porque esses petisquinhos fazem aí o gatinho ter muita facilidade para consumir, né? E também é um produto que você mesmo consegue fazer os cortes e oferecer na medida que o gatinho aí consome, né? Não precisa oferecer uma grande quantidade. Separei também aqui o brownie de fígado. Gente, quem não fez essa receita e é aluno, tá? Faz ela, porque é uma das receitas assim com uma alta aceitação tanto de cães quanto de gatos. Como eu comentei aqui, as farinhas têm bastante fibras e isso é muito bacana para os gatinhos. Muita gente acha que as farinhas os gatos não podem consumir, né? Mas a nossa listagem de farinha ali na comunidade, elas podem ser oferecidas com tranquilidade. E o seu gatinho pode te impressionar, como no caso aí do brownie, que ele é super macio, tem bastante sabor de fígado, né? Acaba sendo um super atrativo para eles. Essa textura macia também agrada muitos e muitos gatos, tá? E você pode mudar, trazendo essa textura do brownie, né? Já indo para os muffins. Os muffins também têm uma aceitação muito grande, principalmente os à base de proteína. Lembrando que a gente pode misturar, né? Fazer aí com carne e com cenoura, ou frango e abóbora. Enfim, a gente pode modificar com muita facilidade essas receitas. E o muffin, né, a composição do muffin, não somente essa massinha, por ser um tamanho ótimo para o gato também,
A cobertura, os gatos amam um cream cheese, tá, pessoal? Ou então uma mistura de cobertura de ricota com iogurte, por exemplo. Então, também é muito atrativo para eles. Para você que está querendo apostar numa festinha, fazer um produto diferente para o seu gatinho e não sabe se ele vai aceitar, uma alternativa é isso. Fazer uma massinha pequena, tá? Ou fazer um muffin, ou então um cupcake, uma unidade, para você fazer um tipo de comemoração aí. E eu tenho certeza que ele vai gostar. Nós temos muito pedidos de bolo de aniversário, né, para gatos, que são aí na mesma composição, né, pessoal? A base de uma massa, como de muffin, de cupcake, e uma cobertura como cream cheese. Então, para quem está produzindo também, saiba que a aposta da cobertura com essas coberturas com cream cheese ou do creme de ricota é mais interessante que você usar batatas, né? Que se você for usar batatas, faça ela já no estilo de purê, misturando com alguma proteína para ter mais assertivo aí e esse pet poder não, né? Querer consumir aquele produto, tá? É uma forma aí de alguns tutores que não querem, né? Inserir uma composição aí de algo como cream cheese ou a ricota. A gente tem a alternativa também de fazer com um tubérculo, né? Algum tipo de batata ou até um inhame misturadinhos com uma proteína para trazer sabor e a gente conseguir aí com que esse pet faça a prova do nosso bolo. Outros que podem ser feitos aí da comunidade, a gente tem diversos estilos de salgadinhos, né? Desses bolinhos de carne, bolinho de lombo. Esse tipo de produto eles aceitam muito bem. E o mais bacana, que são bolinhas pequenas, claro, você pode fazer do tamanho que você quiser, né? Mas o bacana é que esse tipo de composição, a gente pode inserir todos esses ingredientes benéficos que eu falei até agora. Inserir uma proteína, você pode inserir, até mesmo fazer com coração moído. Se você não tiver essas carnes moídas, basta processar e fazer uma mistura com vegetal, ovos e um tipo de farinha. Então, em um petisco somente a gente consegue inserir tudo o que é necessário, deixando super saboroso, né, com uma alta quantidade. Então, a porcentagem de proteína nesse tipo de petisco acaba sendo bem maior, né, que as demais massas nessas misturas ou até mesmo nos recheios. Como é o caso também do hambúrguer pet, que leva aí essas duas composições. A gente leva tanto a parte, né, como se fosse a bolinha de carne, nesse caso o hambúrguer, que também tem uma alta porcentagem de proteína, e a gente faz aí ainda com a massinha, inserindo as fibras na farinha, os ovos, né, tendo no pão de hambúrguer. Também é uma ótima alternativa aí para você que está tentando inserir alguns produtos para o seu pet, né? Então, falei um pouquinho rapidamente dos patês, né, no início aqui. Os patês é muito interessante porque você pode ir alternando de uma forma bem delicada, bem sucinta. Por exemplo, seu pet, ele aceitou uma mistura de patê com carne, batata doce, você inseriu um pouquinho de chuchu ali, um pouquinho de iogurte natural. Então você já tem um patê que você consegue medir aí em questão de quão pastoso ele vai ficar. Depois que ele tiver aceitação desse petisco, né, quando você acertar isso, se você vai ter que liquidificar tudo, se você vai ter que deixar raladinho, processar, enfim, toda essa textura, você pode ir adicionando de pouquinho em pouquinho outros ingredientes, como uma abóbora, por exemplo, né? Mantendo os ingredientes que já estavam na receita e inserindo aí devagar outros ingredientes. Dessa forma, você vai conseguir com que o seu gato aí abra um pouco mais o cardápio dele, trazendo benefícios com produtos aí que sejam naturais. Hoje ainda tem uma aula com a Betina, não percam, que vai ser às 6h30 da noite. E tem muito assunto aí para trazer para vocês. Ela vai ter uma participação especial também na live dela. Queria deixar para vocês um beijo muito grande, lembrar que é só até hoje, tá, pessoal? Condições especiais, o valor da comunidade Chef de Animale vai subir
Então, se você está procurando um diferencial para esse ano, quer entrar nesse mercado, eu te convido a vir aqui com a gente, que eu tenho certeza que a gente vai poder te passar muitas informações e também a gente dá todo o suporte para quem quer oferecer petiscos para os seus pets ou então começar aí a fazer a sua confeitaria. Muito obrigada pela presença. Tenham um sábado aí cheio de luz e daqui a pouquinho a Betina tá aqui com vocês. Beijo grande e tchau, tchau!